Boa noite, a paz do Senhor, boa noite a vocês que estão aqui, boa noite a vocês que estão nos vendo através dessa live. Estamos na cidade de Arujá, na igreja O Libertador de Israel, na rua São João 281B. E estamos iniciando hoje um projeto onde os estudos da palavra do Senhor, que serão ministrados aqui na igreja, serão transmitidos via live, para que todos nós possamos compartilhar da palavra do Senhor. Temos hoje, você que está na tua casa, você que está vendo essa live, você que está conosco, compartilhe esse link, compartilhe essa live, para que todos possam juntos ter o conhecimento da palavra do Senhor. Estamos juntos hoje para falar um pouco mais do Senhor, para falar um pouco mais de princípios para uma vida financeira. Esse ano nós vamos começar falando sobre isso. Algum recado? Para o pessoal ir dando um feedback aí sobre o som, sobre a qualidade, porque hoje é o nosso teste, estamos iniciando e a gente pede a colaboração do pessoal aí para colaborar com a gente, falando como que está a imagem, como que está o som, para a gente ir melhorando a cada dia, tá bom? Amém. Temos aqui a nossa auxiliar técnica que vai estar conferindo você. Você que quiser também interagir com a gente. Você que estiver aí na sala da tua casa, você que estiver com seus amigos, com os grupos que vão se reunir, eu creio, em nome de Jesus, para fazer esse estudo junto com a gente. Pode interagir com a gente. A Tommy vai estar aqui acompanhando essa interação, vai estar acompanhando as mensagens que vierem para que todos nós possamos participar juntos. Amém? Antes de tudo, vamos fazer uma oração ao Senhor, vamos orar ao nome do Senhor, para que tudo que for falado aqui não venha da minha mente, não venha do meu coração, não venha da minha vontade, mas venha através da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado e todo-poderoso, é no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo que nós entramos na Tua presença, clamando ao Senhor que venha se fazer presente em nosso meio, Senhor. Eu não tenho nada com o que colaborar, eu não tenho nada o que falar, e dependo única e exclusivamente da Tua palavra, dependo da presença do Espírito Santo, que já estava aqui, como diz aquele velho hino, quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava, mas que a nossa mente também possa vir e ser tomada pelo Senhor, e guiados através do Espírito Santo, nós possamos transmitir o Teu conhecimento, possamos transmitir a Tua palavra, possamos dizer que o Senhor é santo. Vem, Senhor, enche esse lugar, enche as nossas mentes, enche o nosso coração e faz com que nós estejamos juntos, dizendo que o Senhor é bom e que o Teu nome está sendo levado aos quatro cantos dessa terra e desse mundo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Como estamos de som aí? Amém. Glória a Deus. Então vamos prosseguir e vamos andar aí com a palavra do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom. Bom, para esse ano, para esse início de ano, para retomarmos o ano, para retomarmos os nossos estudos, eu quero voltar a um assunto que no início do ano passado nós abordamos aqui. Nós abordamos os princípios da vida financeira do cristão. E voltamos nesse assunto. Por quê? Por que insistir nesse assunto? Porque nós queremos que a igreja fique cheia? Que queremos que a igreja fique rica? Queremos que os pastores estejam transbordando? Pelo contrário, nós queremos que você e que a sua vida seja transformada. Não me importa se você que está vendo a live está com uma dívida de 500 mil reais. Não importa se você que está vendo a live não tem dinheiro para comprar um doce para o teu filho. Não me importa se você está bem financeiramente ou se você está mal financeiramente. O Senhor quer falar com você. O Senhor tem um objetivo para que nós possamos transmitir a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Conto com a colaboração de todos que estão aqui de corpo presente para que nos ajude a interagir com o povo de Deus que está aí espalhado pelo mundo. Tenho certeza que temos muitas pessoas no Brasil e no mundo ouvindo o que o Senhor tem para falar aqui hoje. Amém? Então, sigamos da seguinte maneira. O que justifica? O que está dizendo? Por que eu decidi começar o nosso ano de estudos através deste estudo da vida financeira? Porque eu tenho uma crença pessoal. Eu tenho para mim, que a vida do homem e da mulher, daqueles que querem alguma coisa,
são baseadas em 3 princípios, em 3 pilares, em 3 suportes pelo qual a vida do homem ela é suportada. O primeiro pilar, a vida financeira. O segundo pilar, a vida sentimental, o coração. E o terceiro pilar, a vida espiritual. A gente sabe que uma casa, uma construção, qualquer construção que for feita, ela é feita em cima de pilares, em cima de bases. E a base da vida do homem, de todo e qualquer homem, a paz do Senhor, meu apóstolo, oh glória. Estamos aí para o Brasil e para o mundo, em nome de Jesus. A vida de um homem, a vida de qualquer homem, a vida de todos nós que estamos aqui, ela é construída, um prédio. Vamos pensar numa construção de um prédio. Um prédio ele não tem que ter os seus pilares para ser construído. O apóstolo, que é um construtor, um exímio construtor, conhece de construções, sabe que a primeira coisa que eu penso em fazer uma construção, eu tenho que pensar essa construção através da base, através do pilar. E a vida de um homem, a nossa vida, ela é construída também em cima de pilares. E quais são esses pilares? Esses 3 pilares que a gente está falando. A vida espiritual, a vida sentimental e, sem dúvida, a vida financeira. Pois, nós trazemos vamos lá na rua, vamos evangelizar, vamos lá hoje, vamos combinar, vamos evangelizar? Vamos. A gente chega para evangelizar, chega lá naquele pingaiada, chega lá naquela pessoa, chega lá naquele que está precisando ouvir a palavra do Senhor e fala. Ele aceita e começa a vir aqui para a casa do Senhor. Começamos a trabalhar no primeiro pilar. Começamos a mostrar para ele a palavra do Senhor. Começamos a dizer, Senhor é bom. Começamos a dizer, o Senhor é teu pastor, nada vai te faltar. Começamos a dizer uma série de coisas que vai transformando o coração dele de dentro para fora. Há poucos dias eu conversava com o Watson e o Watson falava da importância dos estudos de sexta-feira e da diferença que os estudos de sexta-feira fez na vida dele. Inclusive, se você quiser compartilhar com o povo, quiser dizer um pouquinho do que Deus fez na tua vida através do estudo, por favor. Bom, graça e paz. Todas as sextas-feiras foi colocado algum tema. E cada tema desses, eles foram relacionados a temas da nossa vida. Então, cada tema desse eram falhas que a gente sempre acha, que a gente não enxerga. São pecados que a gente acha que não tem, falhas que a gente acha que não tem. Então, todas elas vinham me mostrando que eu tinha aquelas falhas, que eu precisava ter uma correção urgente na minha vida. Então, todas as sextas-feiras, como trago meu caderno, faço a minha anotação, então eu ia para casa. Aí comecei a me policiar, que geralmente eu chego em casa, as pessoas ligam na TV. Eu não ligava a TV, pegava o meu caderno e ia olhar o caderno que acontecia. E procurava aplicar aquilo na semana. E assim fui fazendo, todas as sextas-feiras. E foi onde Deus começou a fazer a conversão verdadeira na minha vida. Pois até então achamos que somos convertidos, mas no caso somos convencidos de uma graça. Aí não, aí fui convertido que realmente existe a graça na vida. Onde vai Deus fazendo transformação que já está próximo de ter uns 10 meses, mais ou menos, né? E que Deus vem transformando a minha vida. Graças a Deus. Amém. Glórias a Deus. Então, essa transformação na vida do Watson, essa transformação na história do Watson, começou pela primeira base, a base espiritual. Começamos a trabalhar nessa base espiritual. E esses dias também nós conversávamos, pois ele pensou em iniciar um relacionamento, pensou em iniciar uma vida de um relacionamento, e eu falava para ele que a construção, mesmo na base, ela tem fases. Primeiro eu venho e furo a broca. Depois eu venho e jogo lá a base de ferro dentro da broca. E depois, na terceira fase, eu venho e encho aquela broca com cimento. Então, para que eu construa um pilar, para que eu construa uma base, para que eu construa as bases necessárias, não é um só ponto que é necessário. Se eu só chegar e furar o pilar, eu já posso construir a casa? Se eu só chegar, furei o pilar, coloquei o ferro, já posso construir a casa? Ainda preciso de mais uma fase, preciso agora encher esse pilar com cimento. Então eu tenho fases de construção. Eu tenho um
segunda fase, estabilizar a sua vida financeira, para daí Deus poder agir na sua vida sentimental. E essas são as fases que a gente tem que passar. Não tem conversa, não tem outro jeito. Porque você já pensou? Beleza, chegou, vida espiritual, agora estou legal, estou bombando, e vou já direto para a vida do relacionamento. O que vai começar a acontecer? Você que é casado sabe do que eu estou falando. Faltou dinheiro em casa? Por favor. Não, pode falar daí. Como diz o mestre Carlão, você para começar uma construção, não é só furar o buraco, colocar os ferros e depois concreto. O primeiro passo, antes de você fazer qualquer coisa, você tem que fazer o esquadro dessa construção. E trazendo para o lado espiritual, você tem que esquadrinhar a sua vida primeiro, para depois você dar o segundo passo. E nesse segundo passo, para uma grande construção, existe uma palavra chamada amarração. Porque um ferro tem que entrelaçar ao outro, para que tenha base sustentada para você erguer as paredes. E na vida sentimental, no casado, dia a dia, tudo isso, antes de iniciar, tem que haver de ambas partes a palavra chamada verdade. Um tem que olhar para o outro e falar a verdade, e o outro também falar a verdade, para que se inicie um matrimônio ou uma estrutura dentro da palavra chamada verdade, para que você lá na frente, você já seja estruturada verdadeiramente com Jesus Cristo, porque ao contrário, casa que não constrói sem esquadro, ela vai cair, Exato. Ela vai rachar, e aí vai ficar mais difícil para você manter esse relacionamento. A Essa gente é a minha sabe palavra. que fazer um conserto é mais difícil do que construir. Do que construir. Fazer uma reforma é muito mais difícil do que construir. Então, nós estamos tentando, com esses estudos, construir uma casa sólida, uma base sólida, que pode vir um vento, pode vir um mar, pode vir o que quiser e não vai derrubar essa tua casa. Amém? Só lembrando, você que está na tua casa, você que está aí no seu grupo de estudo, você que está por aí, pode interagir com a gente. Se tiver questionamento, se tiver o que perguntar, fala com a gente. A Tony está de olho aí na live e vai repassar a tua pergunta para que nós possamos juntos construir a nossa base. Eu não estou aqui para ensinar ninguém. Eu estou aqui só para ser um fio condutor, para que juntos nós possamos nos construir no dia a dia. Amém? Construímos a base, começamos a construir a base, botamos a vida espiritual no eixo. Agora, espiritual primeiro. Está invertido ali, mas é espiritual primeiro. Começamos a trabalhar na vida espiritual. Agora o cara já até diz que é crente. Tem uma Bíblia, vai na igreja, põe roupa de crente, tem jeito de crente, fala a paz do Senhor. Mas eu estava lendo uma revista, aquelas revistas épicas, super interessantes, e tem um jornalista brasileiro, chamado Reinaldo Azevedo. E esse Reinaldo Azevedo, ele tem uma coluna numa revista, e essa revista dizia que boa parte do povo brasileiro, em geral brasileiro, vive da linha da pobreza para baixo, uma linha onde as necessidades são grandes. É uma disparidade muito grande entre o povo mais rico e o povo mais pobre no Brasil. E quando ele começou a centralizar a ideia dentro do povo cristão, aí que meu olho se alertou. Porque cerca de 95% daqueles que se declaram cristãos, 95% daqueles que se declaram cristãos estão abaixo da linha da pobreza. E aí eu comecei a ver também duas coisas importantes, que tem dois lados muito polarizados. Tanto você vê um lado daqueles que se dizem cristãos, buscando a toda maneira ter dinheiro, ser rico, ter empresa, ter carro. Você vê um outro lado, lá no outro polo, dizendo que ter dinheiro é pecado. Não, porque tem como diz a parte do estudo onde nós vamos começar hoje, ela veio de algumas pregações do pastor Luciano Subirá, homem de Deus que conhece muito da palavra.
E não é que eu estou plagiando, mas ele mesmo diz, numa das pregações dele, quando ele começa a falar desse tema, ele faz a divulgação de um site, chama www.orvalho.com. E dentro do site orvalho.com tem todos os estudos, os estudos em vídeo, escritos, e ele diz, copie, espalhe e faça à vontade. Então, pastor Luciano, obrigado por colaborar conosco para que a gente possa transmitir esse conhecimento. Não vou ter a eloquência e a sabedoria que o senhor tem, mas vou fazer o meu máximo, vou me esforçar para trazer um pouco desse conhecimento. Então, 95% do povo que se diz cristão está abaixo da linha da pobreza. E aí eu comecei a pensar, tem alguma coisa errada nessa parada. Tem alguma coisa fora do esquadro nessa parada. E aí veio essa palavra do pastor Luciano que esclareceu muita coisa na minha mente e no meu coração. E é esse esclarecimento que eu quero passar para vocês, para que juntos nós comecemos a estabelecer a construção do nosso homem espiritual. Amém? Sigamos. Quando nós somos encontrados pela palavra do Senhor, se inicia uma reforma em nossas vidas. Porque quando a gente nasceu, a Bíblia diz que o Senhor já nos conhece, desde quando éramos substâncias informes na barriga da nossa mãe. Mas resolvemos, por inúmeras situações, tomar os nossos caminhos, construir a nossa vida com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, levar a nossa vida. E nessa história toda a gente construiu uma história. Para pensar um pouquinho na história que a gente construiu, que você construiu para a tua vida. O que você construiu para você? Esses dias eu estive pensando, minha filha já vai fazer 21 anos. Meu bebê vai ter bebê. Como assim? Ontem ela estava na fralda. E tem uma série de histórias que nos envolveram nesses anos todos. E quando a gente para pensar, a gente vê tudo que a gente foi fazendo. Tudo que a gente foi, em 1980 e alguma coisa eu estava fazendo isso, em 90 e alguma coisa eu fiz isso, tudo isso foi construindo a nossa história. E quando a gente é achado por Deus, a Bíblia fala que que é necessário, para que nós vejamos a Deus, é necessário que nós tenhamos um novo nascimento. Que a gente nasça de novo, ou seja, aquele homem, tudo aquilo que a gente construiu na nossa história até então, fica nas águas do batismo, e quando a gente volta a ser uma nova criatura. Nascemos de novo, não é isso? Não dá para sair desse corpo, não dá para sair dessa vida. Então, nós passamos por uma grande reforma. E sempre reforma dá mais trabalho do que construção. Graças a Deus, quem conseguiu nascer de um lar cristão, graças a Deus, quem teve o ensinamento de um lar cristão, e que não saiu de lá, porque a grande maioria nasce, mas sempre quer dar uma olhadinha lá fora e ver o que está acontecendo. E quando volta tem que ser reformado do mesmo jeito. Então todos nós, desde o altar até a porta, desde o cargo mais alto ao quem que não tem cargo nenhum, um dia passamos pela água do batismo e nascemos de novo. E quando nascemos de novo, começou essa reconstrução, que começou por onde? Pelos pilares. Começamos a ser reconstruídos espiritualmente. E agora nós estamos indo para a fase 2. Tirar. Quantos e quantos pastores nós conhecemos, que se a gente perguntar hoje, e aí, pastor, como é que está o negócio aí? Está certo? Está tudo legal? Está tudo fácil aí? Está tranquilo? 90% das pessoas com as quais eu converso, pastores e outros. Tem uma pergunta aqui do Saulo Bastianelli. Tá rico agora, Carlão Almeida? Ô, Saulão, Deus abençoe. Até gostaria. Não estou tanto quanto gostaria, mas um dia eu chego lá. Com esses princípios aqui, eu tenho certeza que talvez rico não, mas próspero pode ter certeza. Então começou essa nossa reforma, que tem por objetivo restabelecer os nossos pilares a fim de dar estabilidade às nossas vidas. Quando nós estamos com os pilares meio fora do esquema, seja ele pilar financeiro, seja ele pilar espiritual, seja ele pilar da vida sentimental, a nossa vida não fica legal. Por isso nós estamos bem, estamos legal na igreja, estamos indo na igreja, estamos dizendo glória a Deus, estamos usando a nossa Bíblia, estamos trabalhando e ganhando um bom salário, aí chega em casa o pau quebra.
Esse pau-quebra começa a ter reflexos no seu trabalho, que começa depois a ter reflexos na sua vida na igreja. Sim ou não? Aí você está bem na igreja, está bem no seu casamento, ama minha esposa, ama o meu casamento, mas começa a ter problemas no trabalho, fica desempregado. Ah, não sei se eu vou na igreja hoje. De vez em quando começa a ter umas cobranças. Às vezes não é uma cobrança de má intenção, na grande maioria não é uma cobrança de má intenção, mas homem é um bicho orgulhoso. Pense num bicho orgulhoso, é o bicho homem. E eu sei do que eu estou dizendo, porque eu passei por situações parecidas com essa. Teve um momento da minha vida onde eu estava lá ganhando como salário, o prato de comida. Era só o que eu ganhava como salário pelo meu trabalho, o prato de comida, para poder dar para minha filha e para minha ex-esposa. Quando aquele salário vinha, como é que ficava o meu coração? Ficava mal, ficava triste, não ficava legal, e acho que ninguém ficaria. E quando você não está bem, o que foi o reflexo que aconteceu? Parei de ir na igreja. E quando parei de ir na igreja, qual foi o outro reflexo que aconteceu? Quebrei o pau e me separei da minha ex-esposa. Todos os reflexos da situação financeira que não estava bem. Agora estou ótimo financeiramente, estou bem no meu casamento e hoje não vou na igreja não, vou para a praia. Hoje tem ceia do Senhor, mas para que ceia? Hoje não, tem praia, né? Solzão tá bem, estou com dinheiro, o casamento está bem, o carrão está legal. Pode ter certeza, sua vida vai se desestabilizar, porque a sua vida é um tripé. Qualquer pé que você tirar, vai desestabilizar. Então, nós estamos trabalhando no fundamento para estabilizar as nossas vidas. Amém? Amém. Dar a vara para que todos pescarem e não apenas o peixe. Como outra justificativa desses estudos financeiros e desse momento que a gente vai começar, a gente sempre ouve dizer essa expressão: dá a vara para pescar, mas não dá o peixe. Porque quando a gente dá o peixe, o que vai acontecer com a pessoa? Vai ficar cômoda, vai ficar tudo tranquilo. Agora eu estou dando para você uma vara e um molinete do top, para você jogar lá longe, no mar de Cristo, e trazer toda a prosperidade com a qual nós merecemos, se praticarmos os princípios que nós vamos passar daqui para frente. Amém? Segundo pesquisa, cerca de 95% das pessoas na igreja ainda pertencem ao segmento social da pobreza. Vamos lá em Provérbios 3. A partir de agora a gente começa a entrar na reconstrução do teu pilar, na reconstrução do pilar. Pode vir? Alguém aí para... Quantas pessoas temos aí conosco? O Muca acabou de entrar. Tem 9 pessoas assistindo. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. E nós vamos agora para a leitura de Provérbios 3, 9 e 10. Pastora? Honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Honra o Senhor com os teus bens. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. O que tem acontecido? Quando a gente sai para evangelizar e fala, quer vir na igreja comigo hoje? Qual que é a primeira resposta que normalmente a gente recebe? Eu não. Vou lá dar dinheiro para o pastor? Pastor, tudo ladrão. Está todo mundo roubando. Essas igrejas, pequenas igrejas, grandes negócios. Quantos de nós já ouvimos isso na rua? Quantos de nós ouvimos isso acontecer? Infelizmente, isso passa a ser uma realidade. Isso passa a ser real, porque realmente tem muitos pastores e muitas igrejas fazendo isso realmente. Sim? O Nilberto Quitada e a Eliane estão assistindo. E o Nilberto acabou de perguntar.
Conseguimos construir os 3 pilares simultaneamente ou construímos um de cada vez? Ô Nilberto, normalmente a construção segue uma fase, segue um processo. É possível essa construção ser mais ou menos simultânea, mas não totalmente simultânea. A gente pode encurtar o prazo de construção. A gente pode fazer um cronograma para que as coisas sejam rápidas, mas normalmente vai vir uma coisa de cada vez. Construímos o homem espiritual, construímos o homem financeiro e construímos o homem sentimental. Amém? Se já mais dúvida, fica à vontade, hein, Nilberto? Vamos interagir aí, Deus abençoe. Para o pessoal que entrou agora, fica à vontade para fazer pergunta, alguma coisa aí, vai ajudando a gente a ajudar o pessoal também. Amém. Normalmente isso está acontecendo por quê? Essa situação de evangelismo, quando a gente chega, evangelismo, eu não vou dar dinheiro para pastor, não, porque pastor é tudo ladrão, até porque tem uma parte que é mesmo, infelizmente. Mas isso normalmente acontece porque nós estamos invertendo a ordem desse lugar, estamos invertendo a ordem desse texto. Nós estamos vendo um texto aí que é um texto condicional, um texto que tem uma parte que é minha e uma parte que é de Deus. Uma parte que é o que eu faço e uma parte o que é a consequência do que eu faço. E normalmente, o que a gente vê? Quando a gente começa a falar para alguém de igreja, começa a falar de igreja, existe a prosperidade de Deus, que Deus quer honrar a tua vida e honrar a tua vida, você já foca em, vou ficar rico, vou ter dinheiro, minha vida vai melhorar. Acabou os meus problemas, porque normalmente a gente ouve isso, né? A gente ouve propagandas de rádio, venha para a nossa igreja, venha para este lugar, porque se você vier para cá, seus problemas acabarão, sua vida será nova. Só que esquecem que isso é consequência do seu ato de honrar ao Senhor. Você faz a sua parte, honra ao Senhor. E se você honrar ao Senhor da forma certa, da maneira certa, da forma como Ele quer ser honrado, terá como consequência a prosperidade na tua fazenda. Porém, todavia, contanto, estou falando que você vai ficar rico? Não. Riqueza é uma coisa, prosperidade é outra coisa. Eu estou falando de prosperidade. De que tipo de prosperidade? Olha as consequências do honra ao Senhor com a tua fazenda e com as tuas primícias de toda a tua renda. Pois se encherão os teus... Quando a gente fala de celeiro, o que era o celeiro naquela época? Era onde aqueles que plantavam, aqueles que trabalhavam, que colocavam as suas sementes, lavravam ali as suas sementes, guardavam o que eles iam... Não vai faltar comida para você. Na tua casa e no teu celeiro, naquilo que você trabalha lá dentro. E normalmente o celeiro era onde? Era dentro da propriedade que alguém tinha. Isso quer dizer que dentro da sua propriedade, os teus celeiros não faltarão nada. E você já parou para... Hoje, agora há pouco, a gente teve a experiência de passar na casa de uma pessoa e aquela pessoa dizer que não tinha o dinheiro para comprar um doce, para comprar uma bala para a criança que estava querendo. Isso não traz tristeza? Sim ou não? Mas agora, se os seus celeiros estão cheios, abundantes, todo mundo come, feliz e contente, todo mundo tem o que vestir, todo mundo tem... Primeiro porque é celeiro. Celeiro é dentro da onde? Dentro da sua casa, dentro da tua propriedade. Então você tem uma propriedade. Primeiro, você vai ter uma propriedade, você vai ter onde morar. Dentro dessa propriedade, dentro de onde você mora, você vai ter esse seu celeiro cheio, não vai faltar o que você comer. E isso traz uma outra consequência. Se encherão abundantemente, transbordarão de mosto os teus lagares. O que é lagar? Lagar é o local onde as uvas eram para fazer o vinho. E vinho na Bíblia tem uma tipificação que é alegria. Pense se não é a alegria de um homem casado, de uma mulher casada, poder trazer os netos para casa e fazer aquela comidança para eles. É ou não é uma alegria? Fala a verdade, isso não vai alegrar o teu coração? Mas para que você tenha o seu celeiro cheio,
Primeiro, para que você tenha um celeiro. Primeiro, para que você tenha um celeiro. Para que esse celeiro esteja cheio. Isso te traga alegria de trazer a galera para compartilhar essa alegria com você. É necessário você ver o que está antes da vírgula. Honra ao Senhor. E a gente honra com muita coisa. E uma das coisas que Deus expressa através da vida de Salomão aqui é que a gente também honra o Senhor com a nossa fazenda, com tudo que produzimos e com as primícias de toda a nossa renda. O verbo honrar significa distinguir, fazer diferença. Alguns dias atrás nós tivemos uma experiência imensamente legal de honra aqui nessa igreja. O irmão Luciano, Deus abençoe Luciano, eu sei que isso vai chegar até você, nos honrou de uma forma extrema quando ele tirou o tempo dele, tirou o momento dele para pensar em nós. E pensando em nós, ele mandou construir uma luminária. Uma luminária com um símbolo da Igreja Libertador. Agora, pergunto eu, como nós nos sentimos com isso? Houve uma honra, houve um momento de, caramba, o cara parou para pensar na gente, tirou o tempo dele, tirou o dinheiro dele, foi lá falar para o cara como era. Foi ele que fez ou ele pediu? Ele mesmo fez, ele tirou o tempo dele, que ele tinha outras coisas para fazer, parou para pensar, puxa vida, eu preciso dar uma distinção, alguma coisa que deixe aquela pessoa alegre, ou seja, ele nos honrou. E é esse tipo de honra que Deus está atrás. Quando a gente começa a falar em vida financeira e começa a anexar vida financeira à igreja, primeira coisa que vem, quero meu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro, meu irmão. Deus não está nem aí com o seu dinheiro. Ele precisa que você o honre. E uma das formas de se honrar é também com o seu dinheiro e com as primícias da tua fazenda. Amém? Honrar, distinguir, fazer diferença. É isto que Deus espera de nós, muito mais do que dízimos e ofertas. Ele espera que o honremos. O texto de Provérbios fala de Deus suprindo abundantemente o seu povo com a sua provisão. Isso não se aplica somente a celeiros e lagares, hoje, de forma literal, como no caso dos judeus daquela época. Mas também devemos entender que Deus está se referindo a uma provisão abundante. Na minha concepção, o que é ser próspero? Eu que já tive um momento de improsperidade grande, sei que hoje eu consigo chegar na minha casa, fechar a chavinha da porta, deitar e dormir, feliz e contente, sem o medo de que a campainha toque, sem o medo de que o telefone toque. Meu Deus, será que é outro cobrador? Teve um tempo na minha vida em que, quando eu estava em casa e ouvia isso, o coração já disparava. Meu Deus, o que será agora? Qual será o problema que chegou? Qual será a cobrança? Porque eu não tinha a prosperidade de Deus na minha vida. E eu quero dizer para você, prosperidade de Deus é para todos. Todo aquele que honra o Senhor garante essa consequência de ser próspero. E ser próspero não é ser rico. Rico é algumas pessoas são escolhidas para ser rico. Mas tem rico com muito dinheiro no bolso que não é próspero. E tem gente que não tem muito dinheiro no bolso, mas é extremamente próspero. Alguns anos atrás, pastor Lázaro, Deus abençoe, o senhor que me batizou, eu ouvi o senhor contando essa história, e essa história muitas vezes me fez pensar, e eu tenho certeza que vai fazer pensar. Pastor Lázaro, alguns anos atrás, ele fez ferramentaria.
muitos anos atrás, o ferramenteiro andava de malinha e colocava até um jalequinho branco, né? Porque o ferramenteiro ele só mexe com aquelas ferramentas de altíssima precisão, aqueles paquímetros, aqueles negócios para fazer as medições, então ele não suja a mão. E naquela época ainda, onde a ferramentaria estava meio que surgindo, não importa quantos anos atrás, ele andando de jalequinho, de malinha, ganhava um salário, vamos dizer que fosse equivalente hoje a 10 mil reais, o salário que ele ganhava. E a mãe e o pai dele tinham um sitinho, sabe aquele sitinho lá no cantão? E aquele sitinho lá no cantão, eles tinham umas galinhas, plantavam uns negocinhos e tinham um salário de aposentadoria. Ele conta que não foi uma, nem duas e nem três vezes, onde ele, que tinha um bom salário, ia pedir dinheiro emprestado para o pai e para a mãe dele, que tinha suas galinhas lá do cantinho. Porque havia prosperidade lá no sitinho, havia prosperidade na vida da mãe e do pai dele, e não havia essa mesma prosperidade na vida dele. Prosperidade não é dinheiro no bolso. Prosperidade é ter tranquilidade e alegria, ter seus celeiros cheios, ter barriguinha cheia, roupinha, lugar onde morar. E isso vai te trazer uma alegria, mais uma alegria. Eu lembro até hoje o primeiro dízimo que eu consegui dar, depois desse período onde eu vivi do prato de comida. Que alegria, que maravilha é poder falar, amor, a Tommy chega em mim, amor, vamos fazer isso hoje? Vamos. Ela até reclama, tudo que você fala, compra. Compra. Vamos comprar isso agora. Demorou. Porque agora eu posso. Agora eu tenho. Não riqueza, mas a prosperidade do meu Deus. E essa não é só para mim, essa é para todo mundo que louva o nome do Senhor. Não me deixa perder o tempo aí. Fala aí quando faltar o tempo, amém? A vontade de Deus é suprir as necessidades materiais dos seus filhos. Vamos lá em Salmo 23, no capítulo 1. Acho que não precisa nem ler, nem abrir isso aí para saber o que diz, né? Lembra aquele que é do Velho Testamento, que todo mundo sabe? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É isso que Deus quer fazer com você. Só que o Senhor, para que Ele faça isso, Ele tem que ser o seu pastor. E para ser o seu pastor, Ele tem que se sentir honrado. Assim como nós nos sentimos honrados aqui com um presente que o irmão Luciano nos deu. Vamos lá em Filipenses 4. Peraí, deixa eu colocar. O anterior foi Salmo 23, 1. Salmo 23, 1. Próximo. Filipenses, capítulo 4, verso 19. Filipenses, capítulo 4, no verso 19. O Ramos vai ler para nós? Vamos. Filipenses 4, 19. Está na Bíblia entre Gênesis e Apocalipse, está fácil aí. Amém? Você aí na sua casa também, você no grupo de estudo, abre a Bíblia aí e lê com a gente Filipenses 4, 19. Todas. Quantas necessidades? Quem suprirá? O nosso Deus. Ele está doidão para suprir todas as suas necessidades na sua abundante glória. Amém? O texto bíblico lá de Provérbios 3 pode ser dividido em duas partes. Primeira parte, o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer segundo Provérbios 3? Honrar ao Senhor, nosso Deus, com as primícias da nossa fazenda e com a nossa renda. Amém? E aí qual é a consequência de nós fazermos a nossa parte? O que Deus fará depois do que fizermos a nossa parte? Encherá de provisões os nossos celeiros e transbordará de mosto o nosso lagar. Celeiro, provisão. Lagar, vinho, alegria. Amém?
Essa promessa divina é sobre provisão e prosperidade, não se entenda como riqueza. Contudo, muitos crentes sinceros estão experimentando isso, mas ainda não entenderam um princípio importante. Você conhece algum crente, homem e mulher de Deus, que você se sente feliz, até tranquilo perto da vida dele, assim, quando você chega numa pessoa e ela está feliz, ela está sorrindo, ela está bem, ela está demonstrando que é sincera, está em todos os cultos, vem nos estudos, mas que não está bem financeiramente? Você conhece algum? Conhece algum? Já viu algum? Sim? Sim? Você de casa já viu alguém? Crente, homem de Deus, sincero, que faz o que tem que fazer e que não está bem financeiramente? Porque falta um princípio. Deus, ele não só quer que a gente faça as coisas. Deus não está atrás só de oferta. Deus não está atrás só de que eu oferte para Ele. Deus está atrás de que eu faça a coisa certa, mas do jeito certo. Sim, Deus quer honra através da oferta, mas de que oferta? Como fazer para trazer uma oferta que honre ao Senhor? A palavra de Deus não nos ensina somente a darmos, mas ensina também a forma certa de fazer. Não é só fazer. Deus não está atrás da tua oferta. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa do que você tem, porque o que você tem não é mais do que o que Ele tem. Então Ele precisa que com esta oferta você o honre. E o que é honrar mesmo? Distinguir, fazer diferença, colocar alguém num lugar onde eu penso primeiro nele e depois em mim. Pergunto eu, o Luciano não tinha mais coisas para fazer? Ele estava pertinho da época de casar, não estava? Estava pertinho da época de casar. Ia ter uma mudança grande, sair de um estado para o outro. Tinha a questão dos meninos do futebol que ele tinha que cuidar. E ainda assim, ele teve a capacidade de pensar primeiro em nós e depois nos problemas dele. E é disso que Deus está falando. Primeiro ele e depois você. Primícia é primeiro. Primeiro ele, depois você. Observe, quando afirmamos que Deus responde às orações, estamos afirmando algo bíblico. Se você orar a Deus, Deus responde às tuas orações? Sim? Então, ok, a gente tem que orar a Deus. Porém, há uma forma correta de orar a Deus. Vamos lá em Tiago. Tiago 4, verso 3. Quem vai ler? A Sônia, pode ler para a gente, Sônia? Espera aí que eu vou levar o microfone. Livro de Tiago. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o guardar, gastardes em vossos deleites. Pedir é uma coisa que Deus fala. Pedir, pedir, dar-vos-á, bater, bater, a porta se abrirá. Então, pedir, está certo. Mas pedir de qualquer jeito? Então, existe uma forma certa de pedir. Uma forma certa e uma forma errada. Tem muita gente que ora e não recebe, reclama. Ah, Deus não está me ouvindo a minha oração. Deus não me ama, Deus não me quer. Tiago já está dando a letra para você. Você está pedindo. Orando você está fazendo. Vindo na igreja, está tudo ok. Você só está fazendo do jeito errado. Pedindo mal. Logo, precisamos aprender a pedir, mas também precisamos aprender a forma certa de pedir. O mesmo se dá com a oferta ao Senhor. 2 Coríntios 9, segundo livro dos Coríntios 9. Pastor, Quem vai ler? o pastor. 2 Coríntios 9. Cada um contribua segundo tiver proposto o coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Aleluia. Então,
Você pode contribuir. Só que só contribuir não vai adiantar nada. Você só trazer o seu dízimo ou a sua oferta porque está com porque, senão vão ver que eu não levantei da cadeira e não levei, né? Então eu vou levar alguma coisa, só para dizer que eu levei. Esta alguma coisa não honrou o Senhor, não trouxe honra ao Senhor. Você só cumpriu uma obrigação. Seu coração, sabe quando você pega um dinheiro com o coração apertado? Ixi, eu vou ter que levar lá, meu Deus do céu. Mas, tá bom, né? Vou levar. Já foi. Deus não está atrás da tua oferta. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa, a igreja também não precisa. Se Ele quiser que essa igreja se mantenha aberta, Ele vai manter ela aberta do jeito que Ele quiser. O dia que Ele falar, essa igreja vai fechar, não é o seu dinheiro que vai fazer a diferença, não é o meu dinheiro que vai fazer a diferença, é a vontade de Deus que estabelece todas as coisas. Deus não está atrás do que eu tenho, Deus não está atrás do que eu posso dar, Deus está atrás do que eu posso fazer para honrá-lo. E tem uma maneira certa de fazer isso. Em Gênesis no capítulo 4, de verso do 1 ao 7, a gente vê dois homens trazendo ofertas ao Senhor. Isso pode deixar que eu leio. Habitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. E então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre do. Só que veja que fez. Outra coisa muito importante que a gente coloque na nossa mente. Traz uma oferta e Abel traz outra oferta. A Bíblia não diz que Deus não aceitou a oferta. A Bíblia diz que não aceitou a Caim, não aceitou aceitou a Abel e sua oferta. Deus não está atrás do seu dinheiro, Deus está atrás de você. Deus está atrás da sua vida. Aquilo que você faz para honrá-lo, aquilo que você faz para honrá-lo, faz com que você se aproxime dele. E o que ele quer aceitar não é o teu dinheiro. O que ele quer aceitar não é o que você tem. O que ele quer aceitar é você. E o que fez a diferença entre Deus aceitar Abel e a oferta dele e não aceitar Caim e a oferta dele? Uma coisa sutil, que eu não tinha entendido. Já li esse texto algumas vezes, mas veja bem comigo. No verso de número 3. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. No fim de uns tempos. Caim era o quê? Lavrador. Caim era lavrador. Fazia ali as plantações dele. E lá no fim, depois de um tempo, depois que ele já tinha plantado, depois que ele já tinha feito as plantações dele, depois que ele já tinha colhido, depois de tudo isso, ele, no fim de uns tempos, pega uma parte daquilo que era dele e leva ao Senhor. Enquanto a Bíblia diz que Abel trouxe das
primícias do seu rebanho. E as primícias do rebanho fizeram com que Abel e suas ofertas foram aceitas e que Caim e suas ofertas não fossem aceitas, porque Caim não pensou primeiro em Deus. Primeiro eu vou fazer o meu, eu vou plantar, vou colher, vou fazer o que... E se sobrar, eu levo para o Senhor. Abel, antes mesmo de qualquer coisa, ele pegou o primeiro e levou. Quando Deus fala em honra, Ele está falando nisso. Quando cai o salário lá na tua conta, quando cai um dinheiro que você vai receber, o que você, normalmente eu estou devendo a luz, estou devendo a água, estou devendo isso, devendo aquilo outro, paguei. Nossa, domingo tem culto. É de levar o dízimo, né? Nossa, não sobrou. Sobrou só isso aqui. Vou levar isso aqui mesmo, né? Vou levar uma ofertinha. É isso que eu fazia com a minha vida. E é isso que eu vivi muitos e muitos anos, com medo do telefone, com medo com medo de todo mundo. Que eu só pensava no Senhor depois. Agora, quando eu fiz que nem Abel, caiu lá. Hoje eu tenho uma planilha, se vocês quiserem acompanhar, depois eu te mostro. A Tommy sabe, eu tenho uma planilha em casa, onde antes de cair o salário, eu olho lá no sistema da empresa e vejo o valor que vai dar. Coloco nessa planilha, a planilha já tem umas fórmulas de cálculo, onde ela já separa. A primeira coluna que está do lado aqui tem o valor que vai entrar, e a primeira coluna está do lado, dízimo, isso aqui não é meu. E eu ainda faço umas outras coisas com o passar dos tempos aqui, porque esse estudo ele vai ter mais ou menos, se Deus, 3 fases. Primeiro eu estou dizendo por quê. Por que você tem que trazer os seus dízimos? Por que você tem que trazer a tua oferta? E o porquê que Deus... A consequência disso. Depois dizer como. Como você pode fazer isso? Como você pode fazer para honrar o Senhor? E num terceiro momento, se Deus assim permitir, a gente vai ver 12 tipos de oferta que honram o Senhor. Primeiro você está vendo por quê. Depois você vai ver um como. E depois você vai ver um como aprofundar isso, para a gente passar lá para a fase onde estava para a fase onde estava Abraão, para a fase onde estavam os homens de Deus, que todos começam. E Abraão morreu farto de dias e Salomão foi o homem mais... Não houve nem haverá outro mais rico que ele. Bill Gates é fichinha perto do que ele tem, do que ele teve. Mas tem um porquê. E nós vamos aprender isso no decorrer dos caminhos. Primeiro, a gente quer o que é para todo mundo. Todos nós somos não merecedores. Mas se fizermos o princípio, porque existe uma lei. A lei de dar e receber. E primeiro a gente, para depois... A gente tem uma frase que eu já ouvi várias vezes. Você também já ouviu muitas vezes. Nunca faça para alguém. Nunca faça para alguém aquilo que você não quer que faça para você. Já ouviu isso? Já ouviu alguém falando isso? Nunca faça para alguém aquilo que você quer, aquilo que você não quer que seja. Mas para Deus é o contrário. Nunca fazer faça para alguém aquilo que você quer que seja feito para você. Enquanto para o mundo nunca faça para alguém aquilo que você não quer, mas faça primeiro e depois você vai ver a consequência. Faça primeiro e depois Deus vai mostrar para você. Sabe aquele casamento que o negócio está feio, a coisa? Amanhã é isso, amanhã é aquilo. Chega lá e dá uma flor para ela. No dia talvez vá jogar também. No terceiro, já vai pelo menos olhar antes de jogar. No quarto, esse homem está diferente. Vamos botar uma aguinha nessa flor. No quinto, ela vai chegar primeiro
fazendo alguma coisa para você. Porque primeiro você tomou a atitude de fazer alguma coisa. Primeiro você deu algo para depois você receber um algo. E assim é com Deus. Primeiro você dá para Ele honra, para depois Ele dar para você aquilo que você tanto almeja, que é prosperidade de Deus. E o que é a prosperidade de Deus? Celeiros fartos, lugar onde morar e alegria no coração. Riqueza, próximo passo. Tem. Meu Deus é dono do ouro e da prata. Só que Ele dá para quem Ele quer. Pode ser que Ele me escolheu para ser rico, pode ser que não. Mas para ser próspero, escolha. É eu que tenho que dar primeiro, para depois eu receber. O que conta é a honra, não o tamanho da oferta. O uso do é só um meio para expressarmos esta honra. Deus não está interessado nas nossas ofertas, e sim na atitude que nos leva a entregarmos a Ele esta oferta. Por que você entrega essa oferta? Simplesmente porque você quer alguma coisa de Deus? Perdeu seu tempo. E o seu dinheiro, jogou ele fora. Uma outra coisa importante, não importa o que está sendo feito com a oferta que é colocada no gasofilácio. Sua responsabilidade vai do seu bolso até aqui. Aqui para cá, a responsabilidade passa para os pastores ou aqueles que administram. Vamos exemplificar um negócio interessante para você entender esse negócio. Importa a oferta. O que eram as ofertas do Velho Testamento? Eram animais que eram trazidos para o sacrifício, e o sacrifício era feito, e o que era feito das carnes? Era um churrascão, onde o sacerdote comia uma parte, e o resto dessas partes era comido pela própria família, que deu a oferta. E o que Deus exigia que fosse, como Deus exigia que fossem essas ofertas? Que fosse feito com um boi sem defeito, sem mancha, sem mácula. Quando a salvação, logicamente, isso está tipificando o Cordeiro, a Jesus, que viria e salvaria e tal. Mas, quando isso se aplica à oferta, pensa você, o pastor Luciano ele dá um exemplo que é muito legal. Imagina você, nós estamos acabando de sair de um jejum de 21 dias, imagina você uma picanha. 2 dedinhos. 2 dedinhos ali, ó. Aquela que está perfeitinha, rosadinha assim, mas não está caindo o sanguinho ali. Você passa a faca ali, 2 dedinhos. Aí você pega, quente, queimando o dedo ainda, joga para dentro. Delícia essa carne. E estava cego. Você faz isso? Pena que era manco. Pena que era dilacerado. Por quê? O sabor não se alterou por causa da qualidade daquele que ele estava cego, que ele estava manco, não sei o quê. Isso não vai alterar o sabor. Isso não vai alterar a forma do sacrifício. Porém, todavia, contanto, ele conjectura o seguinte: por que muitas vezes, na hora de trazer a oferta, o povo trazia um cordeiro com algum probleminha, ou de lá, ou um manco. Você já parou para pensar o porquê que isso às vezes acontecia? Esse é o fio da meada. Porque quando ele trazia ele olhava para tá lá 2 bichinhos, um gordinho, bonitão, lindão, o outro meio capenga. E aí ele já pensava, esse aqui eu vou vender, esse aqui eu vou vender também. Esse aqui eu não vou conseguir um preço bom. Mas como lá vai queimar tudo mesmo, Deus não vai nem ver. Não vai fazer diferença. Para Deus, fazia. Porque Ele sabia que você não estava o honrando com o melhor que você tem. Você estava pegando algo que não ia ser tão caro no mercado, porque isso aqui não... faz isso aqui mesmo. Não faz falta. Esse aqui não vai me fazer falta.
Esse aqui já, se eu der bonitão e tal, esse aqui eu vou conseguir um preço bom nele aqui, vou perder dinheiro demais. Vai me fazer falta esse aqui. Esse aqui não me faz tanta falta, porque ninguém vai comprar mesmo, né? E aí você olha para suas contas, olha que você tem que dar o dízimo. Olha para suas contas, olha que você tem que trazer oferta para o Senhor. Olha para suas contas, isso aqui vai me fazer falta. Não vou levar, não. E aí você traz o que sobrou, o que deu. Que não é nem o primeiro e não é o melhor. Por quê? Primeiro, você já tem que pertencer a uma classe de pessoas que já está em extinção nessa época, que é aqueles que fazem sobrar. Essa classe de pessoas já está parando de existir. A pessoa que consegue fazer parar, sobrar dinheiro na conta, sobrar dinheiro no mês. Está sobrando? Na maioria das vezes está faltando. Na maioria das vezes, quando você para fazer essas contas e comparar com o que você ganhou, está faltando. E aí, vou pagar. Você não honra o Senhor com a primícia, com o primeiro, com o que é. Primeiro você pensa em você e nas suas contas, e depois você pensa em Deus. Se você honrá-lo pensando primeiro nele, trazendo a tua oferta, não se importando com o que vai ser feito com ela, pois isso aí não é responsabilidade tua. E trazer aquilo que tem que ser trazido, o teu dízimo do Senhor, eu tenho certeza absoluta que essas contas que estavam faltando sobrar. Seu dinheiro vai sobrar. Pois o mesmo Deus que fez a multiplicação dos pães, pegou só 5 e pegou só os peixinhos e deu para 5.000 homens comer e sobrou 12 cestos. É o mesmo, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo e não mudou. Ele continua sendo o Deus de provisão e o Deus de multiplicação, que pode multiplicar, desde que você o honre primeiro. Primeiro, Deus. Depois, eu. Em Gênesis 22, não precisa ler não, mas marca aí para você ler depois na tua casa. Gênesis 22, do 1 ao 10. Gênesis 22, do 1 ao 10, conta a história do Abraão e do Isaac. Olha como Deus não está se importando com a oferta e não está se importando com o tamanho da oferta, mas sim com aquilo que você faz para honrá-lo. Deus fez uma promessa a Abraão de que ele teria um filho. Este filho, com o nome de Isaac, passa-se alguns anos, Deus vem e fala, teu Isaac, para imolá-lo no monte. Qual foi a reação de Abraão? Imediatamente, de um salto, no outro dia, de manhãzinha cedo, pega Abraão, o burrinho, a lenha, o menino e parte para o monte, sem pensar duas vezes naquilo que Deus tinha pedido para ele. E quando ele está no meio do caminho, ainda tem aquela pergunta, sabe aquela pergunta? Pai, então, tem lenha, tem cutelo, mas cadê o cordeiro? Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas num período de muitos anos atrás, eu já vi pessoas passar por isso. Ainda não passei, mas já vi pessoas passar por isso. O marido ou a esposa havia proposto uma oferta grande ao Senhor. E falou para o marido ou para a esposa, hoje nós vamos dar uma oferta boa. Vamos levar alguma coisa de oferta ao Senhor. E no meio do caminho, no ônibus ou no carro, no meio do caminho, então, mas tem a conta, tem o negócio de amanhã, e como é que vai ser a nossa aposentadoria, e como é que vai ser? Aí você já pensou, a madeira está aqui, o cutelo está aqui. O pastor Tarobinha, lá de Santa Isabel, conta a história que uma vez ele foi no culto, ele e a esposa, ainda não tinham filhos, foi no culto, e durante o culto, Deus falou para ele que era para dar o carro. Durante o culto, ele sentiu no coração que era para dar o carro. Se Deus fala para o senhor, é para entregar o seu carro, o que é a primeira coisa que você vai fazer? Seja sincero. Uhum.
Mas a primeira reação vai ser qual? E perguntar para a véia. Pode? Falou. A minha primeira reação, Deus falou. A sua primeira reação vai ser, Deus falou. Deus falou com Abraão. Aí o menino pergunta, e aí, cadê o resto dos negócios? Aí o taroba foi lá, já na fila para ir entregar a chave do carro dentro do negócio. Quando ele passou perto da mulher, Deus já falou comigo, pode ir. E ele deixou o carro lá e foi embora a pé. Esses dias eu tive na casa do João, tem lá a prova de Deus lá, não tem? 2, aliás, né? 2 provas de Deus, que está lá, toma. Alguém recebeu uma ordem como essa, e foi obediente e entregou. Para o João? Não, entregou para Deus. Sabe o que o João vai fazer? Não importa o que o João vai fazer. Ele entregou para Deus, para honrar a Deus. E quando honra-se a Deus, Deus o honra também. E enche os seus celeiros e transborda de mosto os teus lagares. Amém? Este princípio da honra. Quando a gente fala de Gênesis, também tem ali em Atos 5, de 1 a 5, a história de Ananias e Safira. A gente sabe que no final da história de Gênesis, Abraão chega, e quando ele levanta o cutelo para bater, o que Deus fala? Não precisa não, eu não quero a tua oferta. Eu não preciso da tua oferta, eu só preciso saber se você ia me honrar. Se você pega o carro e entrega, se você pega o valor e entrega para Deus, tenha certeza, precisa da tua oferta, Ele vai te devolver. Né? Tem um pessoal assistindo a gente aqui. Irmãos, pastor, essa palavra "se", eu tenho uma dúvida, eu gostaria de tirar essa dúvida. Quando Abraão falou, que Isaac perguntou, o cordeiro para si, quer dizer que para Isaac, ou para Deus. O "si" está em letra maiúscula, para si mesmo, ele não precisa da tua oferta, ele mesmo pode prover a oferta para ele mesmo. Porque ele é quem dá semente ao que semeia. Ele quem deu Isaac para Abraão, ele podia tirar a hora que ele quiser, mas ele não precisa que você dê, ele precisa que você honre-o. É honra, não com o que você tem. Quando a gente vê isso, a gente vê a oferta de Ananias e Safira. Eu sei aqui no Jordanópolis, quanto está um terreno aí mais ou menos aqui no Jordanópolis? Terreno vazio. E quanto custa um terreno aqui, mais ou menos, para a gente comprar um terreno aqui? 300 mil reais, mais ou menos, um terreno. Ananias e Safira tinham vendido um terreno. E tinham recebido de Deus a ordem, através do Espírito Santo, que era para dar quanto? Tudo. O valor inteiro daquele terreno. Mas, Ananias vai perguntar, 300 mil é muito, né? Mas a Bíblia não fala que ele não entregou tudo, fala que ele reteve uma pequena parte. Vamos supor que ele reteve 50 mil. E entregou 250 mil diante do altar de Deus. O que aconteceu com Ananias? Morreu. Porque ele entregou pouco? Ele entregou muito. Falando de dinheiro. Mas ele não entregou o que Deus pediu. Ele não entregou a honra ao Senhor, de confiar no Senhor, de que Deus não precisava do dinheiro dele, precisava da honra dele. Eu tenho certeza que o terreno voltaria 10 vezes mais para o Ananias, mas ele resolveu mentir para Deus, mentir para o Espírito Santo, não honrando ao Senhor. E quando ele não honrou, não importou o tamanho da oferta dele. Imagina você que naquela época, quem estava na frente da caixinha, olhando, Jesus estava sentado na frente da caixinha, olhando como é que estavam sendo feitas as ofertas. E aí chega uma viúva. Primeiro a Bíblia fala que vários ricos passaram diante do saco de oferta e entregaram volumosas quantias daquilo que os
sobrou. E aí uma viúva, pobre, entrega 2 moedinhas de prata. E Jesus, sentado ali na frente, pergunta aos discípulos: quem ofertou mais? E aí, imagina o bate-papo, né? Imagina a conversa. Você viu aquele baixinho, gordinho de óculos? Virou um saco de prata. Que é isso? Aquela senhora lá dele lá, levou, foi um meio saco, mas era... Porque Jesus estava ali na frente, olhando. Se fosse hoje, isso aí ia dar briga, né? É antiético, tá sabendo quanto nós dá, não sei o quê. Não é? Todo mundo ia resmungar. E aí Jesus olha para aquela viúva, que não pensou nem no que ela ia comer no outro dia. Não pensou, se ela era viúva, ela não tinha de onde tirar mais. Ela só pensou, eu preciso honrar a Deus também. E entregou o dela. Ela pensou primeiro em Deus, não é nem pelo valor, nem pelo tudo, mas primeiro Deus, depois eu. Primeiro Deus, depois eu. Primeiro o meu Deus e depois aquilo que eu preciso fazer. Estamos chegando no nosso tempo para acabar. Que o Senhor, na próxima semana, na próxima sexta-feira, espalhe essa live, espalhe esse link, espalhe isso aí, para que nós juntos possamos compartilhar todas as sextas-feiras, nesse horário, às 20 horas, a partir da Igreja Libertador de Israel, em Arujá, na rua São João, 246, rua São João, 46B, no bairro do Jordanópolis, atrás da padoca, na rua da casa, na rua da pizzaria, como é a igreja ali da esquina? Na rua da igreja Pentecostal, irmãos, venham, quem puder estar aqui, vai ser uma honra recebê-los. Quem não puder estar aqui, compartilhe essa live, compartilhe esse link, espalhe esse link, para que todos nós juntos possamos nos edificar na palavra do Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado e que a graça do Senhor esteja sobre todos nós. O pastor nos abençoe, para que nós possamos voltar às nossas casas debaixo da bênção do Senhor. Somos muito gratos, né? A palavra fala sobre um bocadinho. Você que nos assiste, venha fazer parte desse grupo onde nós temos aprendido um bocadinho do Senhor. E tem edificado cada vez mais. Nós estamos sendo estruturados dentro da palavra, dentro da verdade. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais essa porção que Deus proporcionou a nós. Grandioso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, e bem sabemos, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque nós deixamos os nossos lares e chegamos em paz ao templo. E agora que vamos retirar, Senhor, que o Senhor possa, Pai, nos enviar como o Senhor nos trouxe, para que possamos chegar em casa, encontrar como os deixamos, em nome de Jesus. Amém, amém. Estenda sua mão para cá. Que a graça de Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém. Vão com Deus e até sexta-feira.